Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor nesta noite. Abre tua boca para louvar o Senhor, para agradecer a Ele, porque Ele já está aqui nesta noite. Antes mesmo de você chegar aqui nesta casa, Ele já está aqui. E se você sair da sua casa com um propósito, creia que Ele está aqui para te atender. Aleluia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu destino, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo agora. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como a que eu destino, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, posso ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Ele já está aqui. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os ouvidos deles não estão tapados. Ele está aqui com os olhos deles abertos para ouvir assim seu clamor. As mãos deles estão estendidas para te abençoar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos estar louvando o Senhor em comandar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pelo sangue, irmãos. Você que está com seu instrumento aí na mão, nos ajude a adorar o Senhor. Aleluia. Pelo mundo brilha a luz dele, Jesus, pendurado na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpado livrou, com o sangue derramou no Calvário. Teu sangue, teu sangue.
Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver vontade, sentir no desejo do seu coração, de sair do seu lugar, ministrar sobre o irmão que está do seu lado, deixa o Espírito Santo te usar nessa noite. Jacó segurou. Será a nossa preletura nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos, amém? A palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então já creio que você já está sentindo que Jesus está presente, amém? Glórias a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 3, verso 1 ao verso 14. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 3, do verso 1 ao verso 14. Glória a Jesus. Amém? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não consome, se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vaga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do
Deus a opressão com que os egípcios os oprimem. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vierem os filhos de Israel e lhes disserem: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Todos juntos. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou o que enviou a vós. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome é sobre todos nós. Nós te damos graça, Deus querido, porque o Senhor é Deus poderoso na batalha, poderoso na peleja, e nós te glorificamos, ó Pai querido, nesta noite, porque sabemos que o Senhor está trabalhando, a tua mão se move, Pai amado, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, vai à frente, tiramos embaraços, tiramos impedimentos, ó Pai, derrama sobre nós, Pai, o teu poder, nós te clamamos porque confiamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo a canção também nesta noite, adorando ao Senhor, fazendo aquilo que o Espírito Santo nos faz. Logo após Gabriela também adorando ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja no Pai do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Eu estou lendo aqui o Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Glória. O Salmo fala para mim, para você nesta noite: estou me consertando, porque ele pede que é Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É um pedido para Deus, né? É o que eu faço todos os dias, me conserto, né? Meus Deus, se tem alguma coisa má, alguma coisa errada, o Senhor me guia certo, o caminho certo. Muitas vezes oramos pedindo que Deus mude pessoas e situações, mas esquecemos que a transformação verdadeira começa dentro de nós mesmos. E reconhecer que eu também posso ser eu mesmo, posso ter um problema comigo, né? E viver pedindo para alguém, sendo que primeiro tem que pedir para Deus resolver o meu, né? Assim que eu entendo um pouquinho, né? E é o primeiro passo para viver o milagre da restauração. É pedindo para Deus nos guiar, né, pelos caminhos dele certinho. Às vezes o orgulho também nos impede de enxergar nossas falhas, mas a humildade nos aproxima do arrependimento. Davi não negou seus erros, ele disse: pequei contra o Senhor, né? Que está em 2 Samuel 12, versículo 13. Quem admite a sua falha se abre para o processo da cura. Como eu falei para os irmãos, eu vou me consertando cada dia um pouco, pedindo mais a presença do Senhor, me restaurando e me consertando. Glória a Deus. 1
diante da presença do Senhor. Eu não olho para a direita nem para a esquerda. Já fui muitas vezes, há muitos anos atrás, de olhar para ver se alguém estava olhando, orando, ou olhando alguém orando. Mas o importante é você se derramar na presença do Senhor, né? Saber que você está ali porque você precisa dele. Você quer um milagre na sua vida, você quer o agir de Deus na sua vida. Eu quero agir de Deus na minha vida, então eu me derramo na presença do Senhor. Na terça-feira passada, irmãos, olha, na hora da oração, eu senti muito a presença do Senhor na hora daquele ciclo. Não quer dizer, foi tão lindo, sabe? É uma coisa inexplicável. Você sentir a presença de Deus é inexplicável. É muito gostoso, nos conforta muito. É uma coisa super diferente, é uma coisa boa. É inexplicável. Só sei dizer que é maravilhoso, delicioso e inexplicável. E na terça-feira passada foi assim. E hoje também vai ser. Se você vai buscar na presença do Espírito dele, aqui neste lugar, o Espírito é como o pastor Marcos falou na escola dominical domingo, ele já está dentro de nós. É a nossa transformação. Mas que ele veio encher esse lugar esta noite, encher a vida de cada um. E vale a pena, irmãos, vale a pena sentir a presença do Senhor, que eu saí assim tão leve, tão feliz na minha vida. Que maravilha foi sentir a presença do Senhor. Nós nos transformamos pela renovação da nossa mente. Está em Romanos 12, 2. Tá bom, irmãos? Então a nossa mente ela diz muito sobre nós, sobre o nosso dia, né? Sobre o que nós queremos. Vamos firmar muito o nosso pensamento nesse Deus tão maravilhoso que ouve a nossa oração. Se você tem a oportunidade de você sentir realmente a presença do Senhor, se você tem vontade de levantar no seu lugar, andar nesta igreja, dizer glória a Deus, Jesus, eu te amo, você tem toda a liberdade. Este lugar é um lugar de milagre, irmãos. Eu já recebi milagres, já conheci pessoas que receberam milagres aqui. Amém, irmãos? Não se sintam constrangidos para adorar esse Deus tão maravilhoso, né? A gente tem que se constranger na presença dele. Agora, na presença dos outros, não quer dizer nada. O importante é você sentir a presença dele, sentir vontade de chorar, de adorar, de andar, dizer: Jesus, eu te amo, eu te glorifico, eu te exalto. Levanta do seu lugar e fala: o Senhor Jesus, recebe, né? Com todo amor que tem por nós. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia. Até porque aqui é a casa do Pai, né? E qual filho que sente a vontade na casa do Pai? Né? Nós somos filhos do Senhor e temos total liberdade de adorar o Senhor nesta noite, de abrir as nossas bocas e exaltar o nome do Senhor, porque somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Vamos convidar a Gabriela louvando o Senhor, então a irmã Sila vai estar fazendo a colheita das ofertas. Sabe se vamos fazer o Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Hoje a gente está com uma dificuldade de feedback, mas vamos adorar com as nossas vozes, com o nosso coração. Em nome de Jesus, vamos declarar que não há um Deus maior que o nosso, que não há outro tão grande como Ele. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não há Deus.
Sempre pudéssemos resistir em
em termo algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os invoquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, no elenco do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul a Amonim e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Aleel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da seca, nos dias primeiros, no princípio da seca das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da seca até a água que caiu do céu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, com concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, os moradores de Jabes de Gileade, os quais os frutaram na rua de Betzã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram Saul em Gilboa. E fez subir ali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara, e depois disso Deus se aplacou com a terra. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, essa história o Senhor ministrou meu coração no tempo da pandemia. E eu nunca tinha ouvido falar dessa personagem, Rispa, nem tampouco, dos gibeonitas. Mas quando o Senhor me apresentou esta palavra,
de fazer essa aliança com os gibeonitas, eles acabaram sendo poupados as suas vidas, mas também eles receberam abrigo. Eles não só foram poupados a sua vida, mas eles também receberam abrigo, juntamente com o povo de Israel. E a palavra também nos diz que quando Josué ele tomou ciência de que aquele povo era um povo que o tinha enganado, que era um povo que era pertencente àquela terra, ele não poderia voltar atrás. Ele precisava manter a sua aliança. Ele precisava manter a sua palavra perante o Senhor. Ele servia. E foi quando Josué transformou aquele povo em carregadores de água e lenha, portadores de lenha e carregadores de água. Então os gibeonitas passaram a servir o povo de Israel. E assim foi durante muitos anos, até a chegada do rei Saul. E quando Saul ele viu que aquele povo era um povo contrário, não era da linhagem do povo de Israel, Saul tomou uma decisão também precipitada, assim como Josué. E a gente vê aqui que decisões tomadas precipitadamente elas trazem grandes prejuízos, principalmente para quem serve a Deus. Se a gente fosse um dos nossos sentimentos, segundo as nossas mazelas, segundo os nossos desejos, com certeza sofreremos terríveis prejuízos. Mas quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, no altar do Senhor, Ele vai nos honrar. E mesmo que se passem anos, séculos, gerações, Deus sempre vai nos mostrar a importância que tem uma aliança. A importância que tem um compromisso firmado diante dele. E esse problema se prolongou até chegar ao rei Davi, porque Saul mandou matar todos os gibeonitas. Ele feriu a aliança que Josué tinha feito com Deus. E por 3 anos o Senhor mandou fome para o povo de Israel. Por 3 anos o povo de Israel sofreu por conta de 2 decisões tomadas equivocadamente. E então o rei Davi vai se encontrar com os gibeonitas e perguntar como a gente pode reverter essa situação? Como que a gente pode trazer paz para Israel? E só haveria uma forma que os gibeonitas iriam se reconciliar com a casa de Israel. Seria quando 7 homens fossem enforcados e ali o sangue deles fossem derramados. 5 desses homens eram netos de Saul. 2 desses homens eram filhos de Saul. E nós vamos chegar agora num personagem que às vezes nem é muito conhecido, mas é um personagem que vai nos ensinar muito sobre fé e perseverança, que é Rispa, uma mãe que teve seus 2 filhos mortos por conta de alianças erradas. Uma mãe que pagou um preço que não era dela, não era nem tão pouco de seus filhos, mas ali ela teve uma consequência. E Mefibosete e Amoni, que eram os filhos de Rispa, não é o mesmo Mefibosete que foi poupado, filho de Jonas. Amoni e Mefibosete eles foram mortos, e mesmo depois de mortos e humilhados, Rispa, a palavra nos conta que ela arma um pano de silício, que simbolizava na época um sinal de humilhação a Deus, né? Um sinal de rendição. Ela arma sobre uma rocha esse pano. E quantas vezes, meus irmãos, nós procuramos abrigo, nós procuramos refúgio para as nossas dores, e a gente sabe que a gente só encontra em lugar, que é em Jesus. E ali aquela mulher, ela depositou a confiança dela no Senhor, e ela já sabia que muitas vozes iriam soar ao redor dela. Porque imagina, uma mãe que vai fazer a guarda dos seus filhos, vai ficar ali intercedendo porque ela não queria dar glória ao inimigo, ela não queria se render à humilhação ao diabo, ela queria dar glória a Deus, ela queria um sinal de honra, ela queria restaurar a dignidade que a casa dela tinha.
ela estava firmada na rocha. Ela estava confiante no Deus de Israel, que nunca perdeu uma batalha. O interessante é que o nome Rispa, ela significa pedra quente. Se a gente tentar segurar uma pedra quente, a gente vai conseguir? Não. Ninguém conseguiu parar o clamor daquela mulher. A gente consegue até imaginar quantas pessoas foram lá ajudar, né? Dar uma água, oferecer um alimento, mas a Bíblia relata que ela não saiu de lá, enquanto a dignidade dos filhos dela não fosse restaurada. Então, quando nós nos colocamos aos pés do Senhor, quando a gente deposita a Ele as nossas dores, pode muitas vozes tentar rispas, vai para casa, não adianta mais. Rispa, eles já estão mortos, não tem mais jeito, mas para Deus sempre tem um jeito. Para Deus nada é impossível. E foram cerca de 4 meses, cerca de 4, 5 ou 6 meses que Rispa ficou naquela posição. Eu não consigo conjecturar a dor daquela mulher ao ficar tanto tempo assim de vigília, de prontidão, clamando pelos seus filhos, clamando pela dignidade da sua casa. E ela só queria honra, ela só queria dignidade para preservar a sua casa. Ela perseverou com fé, fidelidade, lembrando que a aliança para Deus é incorruptível, a aliança para Deus é inquebrável. E quantas vezes a gente está com dificuldade no casamento, na família, com os filhos, e vem muitas vozes, não tem mais jeito, separa que vai dar certo. Seu filho não tem mais jeito, deixa, entrega a ele que é melhor, vai parar o seu sofrimento. Mas nós somos igreja, nós somos povo, remido, lavado, nós somos um cordeiro, e nós sempre teremos uma palavra. Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele pode, Ele vai fazer. E nesta noite não é diferente. O Senhor está fazendo a cada oração, o Senhor está atendendo a cada oração que suplica Ele com sinceridade. Se nós clamarmos, Ele vai nos ouvir. Se nós clamarmos, Ele vai mover os céus a nosso favor. E foi assim que Rispa fez. Ela silenciou todas as vozes, porque ela queria só ouvir uma ordem. Ela só queria ouvir a uma voz, que era a voz do rei, o único que poderia resolver o seu problema. Porque ninguém poderia tocar naqueles corpos, naquelas ossadas. Somente o rei. Somente o rei poderia reverter a situação. E ela confiava nisso. E ela não se rendia, porque ela não queria que a glória fosse para outra coisa que não fosse para o nosso Senhor. E na nossa vida também é assim. Eu tive uma experiência muito profunda com essa mensagem, porque eu relembrei de toda a minha trajetória e quantas vezes as aves de rapinas tentaram pousar sobre a minha vida, me trazendo incredulidade, me trazendo murmuração, me trazendo mornidão diante do Senhor, me trazendo muitas vezes comodismo e algumas vezes revolta. Mas quando eu entendi o poder da palavra do Senhor e quando eu entendi o poder do clamor do céu, tudo mudou. Tudo mudou porque os céus me ouviram. Deus me ouviu. E ali Ele atendeu o meu clamor, as minhas orações. E eu tenho certeza que cada clamor que está sendo feito nessa noite, cada entrega neste altar, vai ser respondida com fogo. Porque o clamor de Rispa chegou até Davi. Davi, quando tomou ciência da situação de Rispa, ele logo procurou ir até aquele campo para juntar todos aqueles ossos. Só que o nosso Deus, quando Ele começa a agir, Ele não age somente naquilo que a gente pede. Ele faz muito mais do que a gente pede, muito mais do que a gente imagina. Davi não só juntou os ossos dos 2 filhos dela, mas juntou os ossos de Saul, que estavam lá, os ossos de Jonatas, e os ossos dos 7 que foram colocados. Porque quando Deus faz, Ele faz completo. Quando Deus faz, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, daquilo que sonhamos. E em Romanos também diz, né, Romanos 5, versículo 20, vai dizer que onde o pecado abunda, a graça ela superabunda. Então, onde o pecado tinha abundado, meus irmãos, a glória do céu ela tinha sido manifesta. E aí o diabo não teve vez, o diabo não teve glória.
coração de Rispa foi sendo moldado. Aquela mãe não teve seus filhos de volta. Infelizmente, ela tinha entendido esse propósito, mas ela sabia que Deus poderia dar honra, dignidade para a casa dela. E nós precisamos lutar por isso, irmãos. Nós precisamos lutar pela dignidade da nossa casa. Nós precisamos lutar pela salvação dos nossos familiares, aqueles que estão desenganados, aqueles que estão acometidos de enfermidades, aqueles que o mundo já fez a festa. Nós temos que clamar até o céu se abrir e essa salvação será alcançada. Nós precisamos estar aqui nesse altar contando bênçãos, contando que o nosso Deus curou, contando que o nosso Deus salvou, contando que o nosso Deus transformou, libertou vidas que estavam presas no pecado. E essa história, meus irmãos, ela se finda quando começa a cair a chuva. Quando começa a cair chuva, ali o Senhor, Ele determina a bênção para sempre. Quando Davi termina de recolher os ossos que haviam restado, Deus, o último versículo fala, né, que quando os ossos foram juntados e tudo que o rei ordenara tinha sido feito, depois disso Deus se aplantou para a terra e Israel começou a viver tempos de bênçãos. Israel passou a viver tempos de vitória. E essa história nos ensina que quando nós perseveramos, quando nós cremos no Deus que agiu no passado, que Ele tem poder para agir no presente, Deus vai para dar a vitória para as nossas vidas. Os céus, eles serão abertos para nós. E não tenho dúvida que nesta noite os céus estão abertos para ouvir o clamor da igreja, para atender o clamor de corações contritos. E já encerrando, eu gostaria que os irmãos refletissem nessa passagem, porque assim como Deus agiu no passado, Ele com certeza agirá nas nossas vidas perpetuamente. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que nós viemos fazer como ela, né? Perseverar. Perseverar na oração, na comunhão e no partir do pão. Amém? Vamos colocar aqui na frente, fazer o nosso círculo e agradecer ao Senhor. Deus continue te abençoando em nome da Égua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos agradecer o nome do Senhor nesta noite, porque nós sentimos a presença dele. Sentimos a presença dele comigo. Sentimos a presença dele na administração da palavra. Aleluia, que não será diferente nessa noite, Jesus. Então, aí toda a glória. Meu Deus! Senhor Jesus, Pai amado. Oh, glória! Na tua presença, Meu Deus, meu Deus, meu Deus! glória
és grande, ó Deus querido. Aleluia.